Estamos de volta com o programa Verdade e hoje estou conversando com a professora doutora Yasmin Haddad. Ela é doutora em literatura e língua portuguesa. Então, nós estamos falando sobre literatura, claro. E a doutora Yasmin, você é uma grande estudiosa da obra de Machado de Assis. Inclusive, você publicou o livro Machado de Assis em Mato Grosso. Fale-nos sobre o Machado de Assis em Mato Grosso. Qual a influência dele aqui ou Mato Grosso nas obras dele? Sim, em 2006 eu resolvi reunir e publicar esse livro, Machado de Assis em Mato Grosso, que foi uma reunião de textos críticos de autores matogrossenses escritos na primeira metade do século XX. Porque Machado, na história da literatura brasileira, é o meu preferido. Né? Depois vem Euclides da Cunha. E depois Guimarães Rosa. Né? Por uma ordem, digamos assim, cronológica de aparecimento. Mas Machado é o nosso grande mestre. Né? É o divisor de águas da literatura brasileira. Não dá... Eu diria assim que eu gosto muito dos outros dois autores, mas Machado tem o lugar de preferência da Yasmin crítica, da Yasmin leitora, enfim. E como admiradora dos escritos de Machado, eu já, estudiosa da literatura de Mato Grosso, eu observava uma influência muito grande dos nossos escritores do final do século XIX, começo do século XX, das obras de Machado de Assis. Então comecei a pesquisar e vi alguns textos muito interessantes. Dentre eles, um do professor Cesário Neto, que se chama Na Pista de Rocinante, Resposta ao Senhor Luiz Murat. O senhor Luiz Murat era um membro da Academia Brasileira de Letras, que escreveu na revista Academia Brasileira de Letras uma série de artigos criticando Machado de forma veemente por ele não ter sido um abolicionista convicto, ainda que mulato. Né? E Cesário Neto, um professor muito preparado, um crítico literário de excelência aqui em Mato Grosso, tomou coragem e respondeu. Né? Foi a única voz no Brasil em resposta ao membro da Academia Brasileira de Letras. E escreve um primoroso ensaio, né, que contém nessa antologia. Está aí no seu livro. Está. Explicando ao senhor Luiz Murat o porquê, né, dessa inibição de Machado com relação ao tema da abolição. E aí ele vai respondendo parágrafo por parágrafo e mostrando para nós aquilo que hoje nós já conhecemos, né? Mas naquele tempo, 50, né, 60, 70 anos atrás, a crítica ainda não trabalhava esses pontos como deveria ser trabalhado. Né? Machado, eu costumo dizer que ele esteve muito à frente do seu tempo. Né? Por quê? Porque ele foi um abolicionista sim. Hoje nós vemos isso claramente em sua obra, através de textos Deixa eu colocar um menos pitaco conhecidos. Colocar Sim. um pitaco, você não vai concordar muito, não. Que eu vou dizer para você que Machado de Assis era um aristocrata, você vai falar que não, que ele era uma pessoa cosmopolita, muito reservado. Talvez por isso ele ignorou essas questões da independência do Brasil, a abolição da escravatura. Não. Todas essas questões estão muito presentes na obra de Machado. Para quem estuda Machado a fundo, nós vamos ver com clareza que a preocupação dele não se limitava à liberdade. Ele passou longe do nacionalismo. Não, pelo contrário. Ele tem um ensaio chamado Instinto de Nacionalidade, que é uma das obras-primas com relação ao chamar atenção para a necessidade do nacional na literatura brasileira. Por que ele apresentou todas as suas obras, todos os seus escritos no Rio de Janeiro, ignorando como se só existisse o Rio de Janeiro, não existisse outros lugares? O ambiente pode ter sido o Rio de Janeiro, mas
tudo que ele tratou em sua obra, você pode imaginar que aconteceu em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque Machado, ele foi perito em trabalhar com a alma humana. É o caráter psicológico da obra dele, né? Por isso que Ele é eu um disse que mestre. ele é um de águas, né? Até então, nós tínhamos um nacionalismo do romantismo, que era um nacionalismo plastificado, né? Então, a imagem, por exemplo, muito comum do índio peri, né? Vestido Isso. como os brancos, né? Machado não, ele vem dar roupa e cor à literatura brasileira, aos seus personagens, né? E ele foi um abolicionista sim, porque ele lutou, e há textos que mostram isso de modo muito claro, contra a abolição, mas ele mostrou que a grande necessidade do homem estava em se libertar da alma e não da cor. Por isso ele tinha um humor muito pessimista? Ele precisou usar desse recurso estético, da ironia, do humor, para poder burlar essa sociedade, essa elite aristocrática com quem ele dialogava, né? Porque ele nasceu pobre, ele foi um autodidata, mas aprendeu vários idiomas, né? Começou como um carregador de livros numa livraria, né? Para depois galgar alguns altos postos na hierarquia do final do século XIX. Deixa eu pegar esse gancho seu, que doutora Yasmin. A vida intelectual do Machado de Assis, ela foi amparada, na verdade, por uma promissora carreira no funcionalismo público. Isso o ajudou a crescer dentro da literatura? Então, tornando-se o escritor que ele é? Se nós estudarmos a vida literária dos nossos escritores do século XIX, segunda metade, digamos assim, né, onde é o tempo de Machado, todos eles eram funcionários públicos, né? Porque eles precisavam ou jornalistas ou funcionários Rio, capital públicos, da República, ou as duas né? coisas juntas, né? E escritores, né? Os nossos homens de letras, eles não se existia como não se existe hoje, com a rara exceção de um Paulo Coelho, o escritor que vivia de suas rendas, de sua escrita, né? Então Machado também precisava trabalhar e participar desse meio, e por isso ele foi muito árduo em termos de estrutura narrativa. Por quê? Ele falou da própria sociedade com a qual ele deu espaço, né? Essa sociedade o admirou, o consagrou e nem percebeu, né? Pelo modo como ele escreveu, dando a voz à primeira pessoa, dando a voz a um morto, né? Como o caso do Brás Cubas, a sociedade nem percebeu que ele estava falando das suas próprias mazelas, né? Que eram temas chaves, né, da miséria humana, a loucura, o adultério, né? Sem falar das misérias sociais que estão muito presentes na obra de Machado. Então, a sociedade lia tudo isso, mas tamanha era árdua a narrativa, a teia narrativa, o modo de intriga que ele inaugura, que ele conseguiu burlar a censura da época. Doutora, Machado de Assis, a obra de Machado de Assis, conta com um leque temático e estilístico bastante variado. Isso dificulta o enquadramento do seu legado literário num único gênero. Você não pode classificar o Machado de Assis como romântico, realista, etc. O impacto da obra de Machado de Assis chegou a colocá-lo, a figurá-lo entre os principais nomes da literatura internacional? Sim. Machado começou romântico, digamos assim, mas já com prenúncios de um romântico realista, né? Então foi muito fácil, porque ele vivia esse momento, né? E a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, ele assume decididamente, né, que eu acho que é o melhor legado de Machado em termos de maturidade estética, né, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai assumir
decididamente do realismo social, né? Porque aí ele vai escrever páginas cruéis, como aquele conto do pai contra a mãe, né? Ele vai mostrar um caçador de escravos, né? Um branco caçador de escravos, que para alimentar o próprio filho, né, se submete a entregar uma escrava fugidia grávida, né, pediu clemência que havia fugido e pede para não ser entregue ao seu antigo dono, né? Mas ele a captura, uma cena tão bem descrita, que no momento que ela é pega, ela aborta aquela criança, né? Então mostra a morte de uma criança para dar vida a outra, né? A morte de uma criança negra para dar vida a uma criança branca. E ao mesmo tempo mostrando o quanto o branco também era escravo, porque ele se questionou muito, entrego ou não entrego, entrego ou não entrego. Mas ele era escravo do dinheiro. Ele precisou fazer essa ação miserável, né, para poder dar sobrevida ao seu filho. Para fechar esse bloco, doutora Yasmina Daff, qual é o grande mérito das obras de Machado de Assis? Que elas subsistem até hoje. Elas são atemporais, porque vai falar do homem humano, né, e da vida, né? O homem humano e as mazelas da vida, ele consegue ser atemporal e também, voltando àquela sua colocação inicial, a obra dele não tem espaço. É universal. É universal. Estou conversando aqui no programa Verdade com a professora, mestre e doutora em literatura, pós-doutora em literatura e língua portuguesa, Yasmina Daff. Nós vamos para o intervalo comercial em nome da Clínica Fêmina, a clínica da mulher, da família e da criança. Unimed Cuiabá, sempre um plano de saúde ao seu alcance. E Livraria Janina, a livraria de Mato Grosso.